Norte. Bem-vindos ao programa Viva Memória. Nosso convidado de hoje é o senhor Leopoldo Pérez Sobrinho, natural de Manaus, 81 anos, atualmente controlador-geral do Estado. Um prazer em ter aqui, doutor Leopoldo. E o senhor nasce numa data importante para o Estado do Amazonas, que é 5 de setembro. E o senhor me contava, antes da entrevista, que o escrivão lá deu uma pequena errada, colocou 29, o senhor nasceu em 30, exatamente, já aí com Getúlio Vargas, quase com Getúlio, Estado Novo. 2 dias depois do início da Revolução de 30. Exatamente. Mas eu não fujo a uma pergunta que é das primeiras lembranças. Da escola, da sua professora, da rua onde o senhor morava. E aqui, então, eu deixo livre para o senhor começar a falar das suas lembranças, da sua juventude. Então, vamos lá. Isso me agrada muito, porque a primeira coisa que eu me lembro era o Barão do Rio Branco, que tinha sido cedido, hoje o grupo escolar, tinha sido cedido ao consulado português. E no dia de Portugal, da República Portuguesa, 5 de outubro, data em que eu nasci, aliás, data da promulgação da Constituição também, uma tia me levou para ver a dança portuguesa que se fazia naquele pátio. Foi a primeira recordação da minha vida. Foi quando eu tomei conhecimento de que eu era gente. A partir daí, passei a ser um moleque incontrolável da rua Saldanha Marinho, hoje o Asca de Figueiredo. Cresci ali, filho de um juiz pobre e, graças a Deus, honrado. E por isso mesmo, livre nas ruas, brincando, fazendo tudo quanto é tipo de estripulia, jogando futebol. Aliás, modéstia à parte. Quando eu era rapazinho, tinha meus 12, 13 anos, quiseram me levar para o futebol profissional do América, para a escolinha do América no Rio de Janeiro. Eu cheguei com muita alegria em casa. Vou para o Rio de Janeiro jogar futebol. Meu pai, não vai não, não vai não. Vai ficar aqui estudando. Se eu tivesse ido, provavelmente eu seria um ex-craque, morando em Madureira e vivendo do salário mínimo. Mas então, a minha vida foi aquela área toda. Vivi feliz, brincando, jogando. Aliás, há aspectos da vida da gente que a gente não esquece. O respeito a pai e mãe era tão grande naquela época que havia uma estância ao lado da... Estância, você sabe o que é? É um cortiço, ao lado do Colégio Santa Doroteia, aquela rua. E o Duda, um jogador do Fast, um touro de homem, que brincava com 4, 5 policiais nos cabarés, trabalhava na Manaus Tramos, a estação de bondes. E ele de vez em quando dava uma surra na mulher. Um dia, a molecada toda sentada na Saldanha Marinho, veio o grito: corre que a dona Chiquinha, era uma velhinha de meio metro de altura, vai dar uma surra no Duda. Então lá vem o Duda: mamãe não vai me desmoralizar. Ajoelha, bandido. Bateste na tua mulher, vai apanhar. Ajoelha. E pá, 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 pá. E o Duda apanhando de cabeça baixa. Terminada a sova, ela disse: depois vou para casa. Ele se levantou, olhou para o moleque e disse: se alguém achar graça, vai apanhar. São boas lembranças, né? Mas qual foi a escola que o senhor começou os seus primeiros anos de No estudo? Barão do Rio Branco, mas que era onde o antigo quartel da polícia, hoje um dos museus de Manaus. Certo. Me lembro muito bem da minha professora Ruth, porque eu me apaixonei perdidamente, é óbvio, como quase todo menino. E eu gostava de ir de bonde até a Rua 7 de Setembro. Mas como ia? Para não gastar os 2 tons que mamãe me dava, eu pegava o bonde na frente, morcegava, pegava na frente. Quando o cobrador se aproximava, eu pulava e pegava atrás. Isso era uma das maiores distrações da vida. A geração dos senhores todos faziam isso. Todos os entrevistados dizem a mesma coisa. É uma delícia. Uma das coisas mais deliciosas do mundo era morcegar o bonde, certo? E aí eu ia para a escola. Lá no Barão do Rio Branco, aí eu era um aluno relativamente bom. Salvo em matéria de disciplina, que eu nunca fui bom, confesso.
No Colégio Dom Bosco, então, foi terrível. Eu me lembro muito bem da tortura que foi eu ficar de castigo para assistir o surgimento da primeira estrela, sem almoçar, sem poder sentar. O único favor que o padre nos fazia era ir ao banheiro. Então ficamos eu, José Cidade de Oliveira e a Luiz Sampaio Barbosa, que foi o primeiro presidente do clube da madrugada. Uma coisa terrível, né? Papai telefonou para o colégio. O que é feito do meu filho? O padre diretor informou. Está de castigo. Quer que eu mande para casa, doutor? Meu pai era juiz. Não, senhor, fica de castigo. Quando eu cheguei em casa, ainda levei uns puxões de orelha. Hoje em dia, quando o professor castiga, a mãe vai dar parte à polícia ou vai se queixar da professora. Qual é a geração que você vai criar assim? E fale um pouco dessa Manaus antes da guerra, porque aí a sua infância, a sua adolescência passa aí em 40. Certo, né? perfeito. Como é que era a dificuldade da cidade? Como é que era viver nessa Manaus praticamente aí ressurgindo sob o aspecto da borracha, por causa da importância estratégica que ela tinha para os americanos? Depois da guerra. Quando começou a guerra. Antes não, era cidade pobre, mas até certo ponto eu posso dizer que era uma cidade feliz. Sabe por quê? Praticamente não havia operariado, a não ser 2 ou 3 fábricas de quebrar castanha, que a castanha não era exportada com casca. E peixe à vontade no mercado, tudo muito barato. Então o povo não comprava 3, 4, 5 quilos, comprava peixe de enfiadas, um monte de peixe. Manaus era uma cidade pobre, de gente pobre, mas nunca conheceu fome. Era impressionante isso. Ao chegar às 10 horas da manhã, a prefeitura municipal apitava. Hora da criolina? A hora da criolina, claro. E todo mundo corria para comprar aquele resto, o que sobrava de lá. Manaus era realmente uma cidade saudável, porque uma vez um Magalhães Barata, numa comitiva de estudantes que eu presidi, me disse no Pará: Manaus tem uma vantagem sobre Belém. Enquanto Belém é um prato assim, em que as sujeiras correm para o centro da cidade, Manaus é o inverso, é um prato emborcado. Tudo corre para os igarapés que jogam no Rio Negro. Ele foi revolucionário aqui, conhecia bem Manaus, você viu aqui. E Manaus era isso, era uma cidade feliz, posso dizer assim. Eu recebi por essa juventude, foi que eu recebi a maior lição da minha vida, o que me fez o homem que eu sou. Eu tinha avó, uma seringadista tranquila, mulher que teve vários netos, criou vários órfãos, criou 7 filhos, depois do marido morto, arrendando os seringais. Muito digna pessoa. E uma sábia, uma senhora que estudou o curso de professora no Ceará e falava e escrevia francês muito bem. Se correspondia às vezes com meu pai ou com meu tio Leopoldo em francês. Pois bem, essa senhora um dia, eu brigando com um moleque mais forte do que eu, peguei uma pedra na mão e com a mão fechada com a pedra, dei-lhe um soco no olho que o olho estourou. Ficou desse tamanho, não cegou não, graças a Deus. E eu fui, um guarda civil me prendeu e me levou para casa. Aqui, esse menino fez isso, assim, assim, assim. Aí minha avó, em vez de me bater, como meu pai faria, sentou-me e disse: meu filho, vou lhe dar uma lição. Por favor, desculpe, muito obrigado. Ajudam a viver e não custam dinheiro. E assim eu me tornei o homem que hoje sou. Incapaz de agredir. Passei 50 anos de política. Nunca você verá num discurso meu a palavra ladrão dirigida a alguém. Falei sempre de roubalheiras, de crimes contra o interesse público, mas nunca falei do nome. Santo Agostinho dizia que a gente odeia o pecado, mas não o pecador. Aproveitando esse gancho seu sobre a questão política e uma longa trajetória que o senhor tem, como é que era a política estudantil dos anos que
o senhor teve a oportunidade de conviver nessa agitação antes do senhor ir para o Rio de Janeiro, estudar, fazer faculdade de Direito no Rio. Terminar a faculdade. Como é que era a atividade política aqui em Manaus, seus colegas? O senhor teve alguma função estudantil? Chegou a ser presidente de alguma entidade estudantil? Eu não cheguei a ser presidente. Eu presidi grêmios culturais, como Álvaro de Azevedo, fui vice-presidente do Centro de Estudo e Defesa do Petróleo. Mas essa entidade estudantil, eu sempre participei de todos os movimentos. Vou contar um episódio a você que criou uma crise internacional. O ajudante, um navio brasileiro, vinha à noite com uma canhoneira colombiana, o abalroou e afundou, morrendo mais de 50 pessoas, inclusive o comandante, que morreu dignamente, para não se salvar, ficou sentado na proa do navio até afundar e morrer. Isso foi uma revolta terrível contra a Colômbia. E nós fomos fazer um comício em frente ao Ideal Clube. Quando estavam muitas pessoas discursando, chegou a minha vez. E um bêbado, ex-estudante de medicina no Pará, chamado Cavalcante, começou: eu quero falar. Aí eu disse ao rapaz que comandava o comício: deixa o Cavalcante falar. Veja a burrice e o crime que eu cometi. O Cavalcante subiu à tribuna e, ao invés de condenar os colombianos, disse: vamos deixar de lero-lero. Vamos descer e queimar o consulado. E aquela malta desceu a Avenida Eduardo Ribeiro, subiu a 7 de setembro, invadiu a Joaquim Nabuco, empurrou os policiais. Hoje, onde é a Búfala, aquele prédio belíssimo é do consulado colombiano, foi totalmente depredado. Eu levei uma surra em casa. Mais uma, com né? muita justiça. Meu pai não resfriava. Só tomei um porre na minha vida, por isso é que eu não bebo. Tomei um porre e fui me deitar. Lembro-me bem que a minha santa mãe, às 4 horas da manhã, eu acordei, fui ao banheiro e eu ouvi meu pai dizer qualquer coisa. Eu disse: Arnoldo, deixa o menino dormir. Deixa dormir, coitado. E o papai deixou. Todos os domingos, eu, ele e o Jefferson sentávamos, ele ia passando os jornais para nós, para nos atualizar. Aí eu cheguei e disse: bom dia, papai. Bom dia, mano. Ele disse: como é que está você? Eu disse: papai, a cabeça está inchada, então vai doer mais. Pá! O mundo explodiu. E foi o último porre da minha vida, graças a Deus. Quando é que o senhor vai para o Rio de Janeiro? Hein? Quando é que o senhor sai de Manaus e vai fazer os seus estudos no Rio de Janeiro? Eu fui convidado para trabalhar por um coronel do Exército, de Paranhos Antunes, no Instituto de Estudos Geográficos, que era parte do IBGE, como contratado. Eu tinha o sonho de conhecer, já tinha, numa comitiva estudantil, eu conheci o Rio de Janeiro. Achei aquilo lindo, né? Me apaixonei pelo mar à primeira vista, principalmente pelas pessoas do sexo feminino que lá circulavam. E fui para o Rio de Janeiro. E me matriculei na Faculdade de Direito do Catete. Nessa ocasião, houve a crise de 1954, quando o Gregório Fortunato deu um tiro que matou o Major Vaz e houve aquela revolta total. Na Rua Toneleiros, né? Comandado pelo Hélio, um estudante mineiro, nós resolvemos ir vaiar o Getúlio no dia seguinte de manhã, no dia 24. Era inacreditável. Navios de guerra da Marinha circulavam, aviões militares e tanques fechando as entradas para depor o Getúlio. Esse homem desarmado, com um revólver 32, deu um tiro no coração e derrotou um golpe militar. E eu vejo o que é o povo brasileiro. Nós que marchávamos para vaiá-lo, começamos discursos violentos a favor de Getúlio. É impressionante a psicologia popular. Aqui houve um estudante que
matou um motorista. Foi sequestrado e trucidado em 1952 por outros motoristas também. É um negócio terrível e bárbaro. Estudantes do colégio estadual, não do meu colégio, tinha ido ao cinema. Estavam preparados para vaiar a ambulância quando o Delmo passasse. Quando eu saí do cinema, estava vendo um filme de cowboy, naturalmente, estavam os mesmos estudantes jogando pedra nos táxis e nos ônibus. Bandidos, assassinos e etc. Veja como muda rapidamente a opinião pública. Muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, doutor Leopoldo? Vamos. A gente já voltamos daqui a pouco com o Leopoldo Pérez Sobrinho, nosso entrevistado de hoje, 81 anos, manauara e atualmente Controlador-Geral do Estado. Já estamos de volta. De volta com Leopoldo Pérez Sobrinho. No bloco anterior estamos falando da passeata do grande movimento de 24 de agosto de 54 no Rio de Janeiro, que de uma hora para outra foram vaiar o Getúlio e já começaram a fazer discursos de apoio ao Getúlio. E depois o senhor vem falando do caso Delmo. Mas no final da década de 50, o senhor começa um pouco com as suas atividades da administração pública, né? O senhor foi superintendente de Plano de Valorização e Economia da Amazônia, a SPEVIA, né? Depois, em 62, o senhor vai se eleger deputado federal pelo Amazonas e aí uma sequência de 3 mandatos. Me fale agora, nesse segundo bloco, sobre a sua experiência de administração pública, a sua experiência no mundo político. Eu fui nomeado pelo presidente Juscelino Kubitschek para a Comissão de Desenvolvimento da SPEVIA, Superintendência de Valorização Econômica, como presidente da Subcomissão de Desenvolvimento Cultural. Lá fiz muitas amizades no Pará, inclusive com o governador Magalhães Barata, general, muito rígido, mas muito simpático e que adorava o Amazonas. Isso foi um pedaço enriquecedor da minha vida, que eu conheci muita vida paraense, passei a admirar a atividade do Pará, que era uma atividade comercial intensa, uma cidade bonita, perto do mar, e um povo muito afável, pelo menos conosco amazonenses. Posteriormente eu voltei para Manaus, já para lutar contra a eleição de 1948, quando eu lutei pelo Almino Afonso como candidato a deputado federal. Eu e outros estudantes. Voltei para a valorização da Amazônia. Em 62, eu resolvi disputar a eleição federal, porque tinha apoio de vários colegas do Clube da Madrugada, etc., etc., e fui praticamente eleito só por essa rapaziada, sem dinheiro, sem apoio de ninguém. E apesar de ser genro de um líder político como Álvaro Maia, eu não fui apoiado por ele, porque provavelmente não acreditava na minha eleição. Não que fosse injusto comigo, não acreditava. Só que esqueceu uma coisa, que eu percebi rapidamente que não eram mais os coronéis que comandavam a eleição no interior. Eram os fornecedores de mercadoria que viajavam para lá e para cá. Eu tinha amigos como o Valdemar Vieira, que viajava para o Purus, e como Divo Mussa, os Mussas, que eram praticamente os grandes viajantes dos Solimões. Essa gente me levou lá e me apresentou a quase todos os comerciantes locais. Isso me garantiu uma razoável votação no interior. E na capital, eu me elegi, além do discurso modesto à parte, na época eu era um bom orador, ainda jovem, eu me elegi com uma carta aberta a Plínio Ramos Coelho, que Plínio e Gilberto se insultavam demais na campanha municipal. Eu apoiei a candidatura Plínio Coelho, mas não me conformei em um Plínio ter cedido
e se aliado ao Gilberto para voltar ao governo. Ele, que era, a meu ver, foi o maior líder popular que o Amazonas já teve. Eu não me conformei e escrevi uma carta aberta a Plínio Coelho, em que eu citava os ataques que ele fazia ao Gilberto e perguntava: é mentira ou é verdade, Plínio Coelho? E foi uma carta longa, que o jornal publicou sobre Carta aberta a Plínio Ramos Coelho, de Leopoldo Pérez Sobrinho, um documento para a história política do Amazonas. Essa carta me garantiu uma bela votação na capital. E foi assim que eu foi a minha primeira eleição para deputado federal. Me tornei amigo pessoal do Jango, que gostava do Jango, um homem ameno, inteligente, tranquilo, que foi derrubado não pelos seus adversários, foi derrubado pelos seus correligionários, que resolveram fazer uma revolução sem ter a menor condição de impor uma curva no Brasil. Vou logo lhe contar, eu, Vieira de Mello, Henrique Lima Santos, deputado da Bahia, e um deputado de Sergipe, riquíssimo. Além do Hélio Ramos, fomos visitar Luiz Carlos Prestes. Morava num modesto apartamento, creio que na rua Voluntário da Pátria, no Rio de Janeiro, que era mantido pelo Oscar Niemeyer. Prestes era um homem paupérrimo. E fomos visitá-lo. Prestes olhou para nós, depois de muita conversa, nos disse: nós estamos praticamente no poder, só falta oficializar. Quando saímos, Vieira de Mello, que era um homem brilhantíssimo, tinha sido líder do Juscelino, disse: o golpe militar vinha aí. Não tem a menor chance dessa gente de tomar o poder. Primeiro, que não está preparado. Segundo, que não tem arma. Terceiro, que os Estados Unidos invadiriam o Brasil. Perdão. Pouco dia depois, houve o comício do dia 13. Eu fui designado pela ala moça do PSD para falar. O Hélio Ramos protestou. Disse: não, eu sou deputado de segundo mandato. Por que o Leopoldo? Foi eu. Hélio Ramos foi o único do PSD caçado naquela primeira leva. Escapei por causa do Hélio, que lamento muito, que era um excelente colega, um grande deputado. Hoje já morreu. Agora, no Clube dos Sargentos, quando o Jango fez aquele discurso, aí eu tive certeza absoluta de que haveria a queda do regime. Visitei o Almir Afonso, que morava perto, também na quadra 105 de Brasília, e disse: o que é que você está achando disso tudo? Eu digo: olha, Leopoldo, ele me disse: a coisa vai muito mal. E o pior é que eu serei sacrificado de um lado ou de outro. Se o Brizola ganhar, não me perdoará. A revolução que nós pegamos, eu seria um dos primeiros sacrificados. E se os militares vencerem, eu provavelmente serei preso. E realmente ele acabou exilado, não é? A noite dramática, uma das noites mais dramáticas da minha vida, foi quando o Mourão Filho se rebelou. E a esquerda começou a fazer discursos contrários. Lembro muito bem do Julião, que era o líder dos camponeses, das ligas camponesas, subiu à tribuna e discursou: não há possibilidade de eles tomarem o poder. Os camponeses se rebelarão, os trabalhadores se levantarão e os gorilas serão encarcerados como deveriam realmente ser. Lá em São Paulo, o bravo general Cruel descerá para defender a legalidade. Nesta altura, Dirceu Cardoso, deputado do Espírito Santo, se aproximou e disse: Cruel acaba de descer e já está na escola militar marchando para tomar o Rio de Janeiro. Quer dizer, tudo estava acabado. Uma das grandes miopias políticas da história brasileira.
Mas, Leopoldo, em 66 você concorre, se reelege, né? Você aí consegue mais 2 mandatos ainda de deputado federal, né? Como é que estava a política no Amazonas com o regime militar? O Plínio se afasta, é cassado. Foi cassado. O Gilberto já estava já como deputado federal no território de Roraima, cassado no Rio de Janeiro. E dá uma mudança radical na sequência, vamos dizer, do movimento trabalhista no Amazonas. Certo. Como é que tu se enquadra e como é que tu vê essa sua participação nessa mudança abrupta da política brasileira? Eu era PSD, que era aliado da UDN local. Para mim foi fácil me enquadrar e ficar no chamado Bloco Revolucionário, que depois se tornou Arena. Arthur Reis era casado com uma prima da minha mulher e tinha por mim a maior consideração. O Antônio José de Vries, genro do Arthur Reis, e que tinha uma influência no sogro imenso, veio me buscar em casa. O doutor Arthur está sem um deputado federal, sem ninguém para apoiá-lo, e quer conversar com você. Eu fui ao Palácio Rodoviário, onde ele estava morando. Desculpe. Fui ao Palácio Rodoviário. Conversamos longamente. Ele disse: Leopoldo, você vai ser meu porta-voz na Câmara. Eu disse: perfeitamente. Ele era muito amigo do Castelo Branco. Amizade que nasceu quando o Castelo foi comandante da 8ª Região Militar e o Arthur Reis era superintendente da Espévia, ou superintendente da Zona Franca de Manaus. Com isso, ele veio para Manaus com plenos poderes. Não havia de ser sequer o presidente da República. Basta lhe contar uma. Chegou o escalão avançado do presidente da República, começou a revistar o Palácio Rio Negro. Ele botou para fora. Não admito que vai tomar conta do palácio, é a minha polícia. Ele era um homem realmente bravo, independente, agora violento. Houve uma comissão local de investigação e cometeu misérias. Inclusive, botou num célebre livro, que é chamado Livro do Arthur Reis, que não foi dele, dizendo horrores de muita gente por inveja, por ambição política e etc, etc. E com isso, o De Vries teve um almoço comigo no Rio de Janeiro. Naquele tempo, a capital se dividia entre Brasília e Rio. No Rio de Janeiro, na Colombo. Me disse: Leopoldo, nós só temos um candidato a governador, vai ser você. Eu digo: olha, De Vries, eu sou muito moço para isso, mas aceito. Ou por missão eu aceito. Agora, certo de que faria como o Álvaro Maia fez em 37. Não prenderia ninguém, nem perseguiria ninguém. Eu acredito que é da minha formação, não faria isso. Mas aconteceu um incidente. Um juiz de direito deu habeas corpus ao Plínio Coelho, que tinha sido encarcerado. O tribunal manteve a posição do juiz, que foi o Edson Araújo, se não me engano. O Arthur Reis mandou cercar o tribunal. Eu, como bom jovem, árbego ainda, cavaleiro da esperança de mim mesmo, fui para o Correio da Manhã e para o Diário de Notícias. Isso é caso de que estava em férias parlamentares, de convocação do Congresso, o que o governador do meu estado foi um absurdo. O Arthur Reis declarou que se eu saltasse Manaus seria preso. E o De Vries foi me avisar, o genro dele. Eu digo: eu vou saltar. Se ele me prender na primeira de Copas, quando eu sair, eu dou um tiro na cara. Você vê que os jovens são assim, né? Querem resolver tudo na violência. Vim para Manaus. Acho que a conselho do De Vries, ele não me prendeu. Depois o Calderaro fez uma reaproximação, chegamos a voltar a conversar. Mas o governo do estado já era. Então, o presidente Castelo Branco tinha por mim tamanha consideração, pelo meu equilíbrio, talvez, na tribuna, não ser daqueles puxa-sacos de militares, como muitos colegas foram. E quando eu apresentei a emenda, estendendo os incentivos do Nordeste, emenda constitucional número 18, que era de autoria de mensagem do presidente.
eu apresentei a emenda estendendo os incentivos do Nordeste, imposto de renda e outros, à região da Amazônia. Foram consultar o Raimundo Padilha, presidente da comissão, foi consultar o presidente da República. Eu disse, não, pode aprovar a emenda. E assim foi que nós conquistamos esse primeiro passo. O José Esteves apresentou uma outra emenda refazendo o artigo do meu tio, que recriava a espévia, ou modificava a espévia novamente, que tinha sido extinta. O Castelo e pediu para ser recebido pelo Castelo. Eu pedi audiência, o Castelo não recebeu, a minha e ele. Quando já Esteves expôs, ele disse, não vou aprovar. Mas garanto-lhe uma coisa, vocês vão ter coisa muito melhor dentro de muito pouco tempo. Aí é que eu desconfiei e procurei o Arthur Amorim, que tinha sido colega de Roberto Campos numa universidade americana, filho do J.S. Amorim, um grande comerciante daqui. Arthur Amorim então me disse, nós estamos preparando a refusão da Zona Franca. Que o Amazonas deve ao Arthur. Não tem uma rua com o nome do Arthur. Não tem uma estátua aqui com o nome do Arthur. E, na realidade, quem refez a Zona Franca, quem engrandeceu, porque a ideia original foi do Pereira, mas era um simples Porto Franco. Esse projeto todo, com essa grandeza toda, deve ser Arthur Soares de Amorim. Isso é uma história que tem de ser refeita, recontada. Eu diria que então é uma grande injustiça, uma das grandes injustiças das pessoas que fizeram história para esse Estado. É uma grande injustiça. Agora, nós tivemos um concurso de fatores favoráveis. Primeiro, o Castelo tinha servido na 8ª região e tinha horror do vazio econômico e político da Amazônia. Cordeiro de Farias achava que era o ministro do interior, então o ministro de órgãos regionais, achava que o Brasil tinha 2 grandes problemas. Era a mão de obra desqualificada do Nordeste e o vazio político da Amazônia. Eles achavam que mais cedo ou mais tarde isso acabaria sendo realmente centro de cobiça das grandes nações do mundo. Por quê? Por causa do manancial de água e por causa da incapacidade dos países amazônicos de desenvolverem a região. E o Castelo concordou com a Zona Franca por isso. Uma visão geopolítica, na verdade, né? Já foi um problema. Geopolítica, eles tinham muita noção disso. O primeiro governo da Revolução, da chamada Revolução, que foi um golpe militar, foi muito injustiçado. É diferente de quando os trufieiros do Costa Silva tomaram conta do poder. Aí foi outra coisa. Leopoldo, vamos pedir o nosso rápido intervalo e já voltamos para o último bloco com Leopoldo Pérez Sobrinho falando sobre SUFRAMA. De volta com Leopoldo Pérez Sobrinho. O Leopoldo conversava aqui com a gente sobre a formação e os fatores que determinaram a criação da SUFRAMA, que se torna referência para o desenvolvimento econômico de toda a região, não só de Manaus, não só do estado do Amazonas. E Leopoldo chegou até a ser superintendente por alguns anos da SUFRAMA. Então, vamos pegar esse início da implantação desse modelo econômico, 67, 72, com as primeiras unidades fabris no estado. Me conte a sua visão, a sua experiência, até chegar à superintendência da SUFRAMA. Nós temos de fazer justiça ao Pereira da Silva, que baseado no New Deal do presidente Roosevelt, resolveu criar o Porto Franco de Manaus como uma chance de atrair capitais para o estado do Amazonas e, portanto, para toda a região que estava empobrecendo rapidamente. E isso morreu. Era um Porto Francozinho encostado ali na alfândega, sem o menor efeito econômico sensível.
Posteriormente veio o movimento militar. E isso que eu já lhe contei antes, que o Castelo Branco tinha uma visão geopolítica grandiosa da Amazônia. Assim como teve o Rodrigo Otávio, que depois veio comandar isso daqui, o Cordeiro de Farias. O Roberto Campos nem tanto, mas Roberto Campos foi influenciado demais pelo Arthur Amorim. E assim fizeram o decreto 288, criando a Zona Franca de Manaus por 25 anos. O resultado disto foi o que nós sabemos, começando timidamente com algumas indústrias. Umas indústrias de aventura, como um sujeito que criou aqui uma indústria de cristais. Outro criou, houve uma série de delírios criativos que, na realidade, só pensavam em enriquecer e ir embora imediatamente. Uma das coisas mais ridículas, e houve um candidato a presidente da República, Ciro Gomes, vou dizer o nome, Ciro Gomes, que aqui, pronunciando a conferência, estavam presentes o Eduardo Braga e o Jefferson, meu irmão. Ele disse: quero avisar os senhores que esse dinheiro da Suframa está sendo desperdiçado e eu não vou admitir isso se chegar à presidência da República. Quando entraram no carro, Eduardo e o Jefferson tiveram de explicar a ele que o Brasil não dá um tostão a quem vem botar a indústria aqui. O sujeito arrisca o seu próprio capital, apenas dá incentivos fiscais. E ele amarrou a cara, ao invés de agradecer eles terem suprido essa terrível ignorância, que é um engano que muita gente ainda tem no Brasil, pensando que a Suframa é uma espécie de Sudã ou de Sudene. Não é. Coisa muito diferente. O sujeito que está, outro modelo. O sujeito que cá está, vem com seu dinheiro. Se dá certo, dá. Se não dá, leva a breca, a falência e vai embora daqui. Mas a Suframa foi crescendo. Quando os japoneses entraram, perceberam todo o significado dela, viram que ela poderia render e fizeram a primeira grande indústria que, na realidade, foi aquela que nós sabemos. Não vou fazer publicidade, não. Certo? Nós sabemos. Outras vieram, de várias naturezas. Até o Brasil se tornou grande, o Amazonas se tornou grande produtor de televisão, de eletrodomésticos, etc. aqui. Por quê? Por causa da Zona Franca de Manaus. E isso evitou que o Amazonas fosse o único estado que não sofreu um desmatamento vigoroso. Isso preservou a natureza aqui. Processo de compensação. Processo de compensação. E até hoje, agora mesmo, até o Pará já compreendeu isso. E já está dando... Não há nada de mais importante do que o decreto que a Dilma assinou ontem. Decreto de preservação. Decreto que dá recursos àqueles moradores do interior que preservam. O Eduardo avançou muito nisso quando criou o Bolsa Selva, né? Bolsa Floresta. Isso aí foi algo magnífico criado. Mas então a Zona Franca cresceu, sempre dirigida por forasteiros aproveitadores, até que chegou a nomeação do Rui Lins, um homem de bem, um homem honrado. Quem indicou? Hein? Qual foi a força política para indicar Foi o um amazonense, o almirante Gami Silva, filho de amazonense, filho do homem que comandou a Revolução Popular de 1930. Inacreditável, né? Veja como a história se cruza. O almirante Gami Silva era muito amigo do chefe da Casa Militar ou do SNI, não me lembro. E veio para cá chefiando o SNI. E, contrariando a vontade do governador da época, forçou a nomeação do Rui. O Rui se tornou rapidamente amigo do ministro Mário Andreasa, que lhe deu carta branca. Cometeu só um erro. Seria talvez até governador do estado, ou o que quisesse, se não fosse tão, digamos, brusco. O Rui era realmente um homem, às vezes, violento até mesmo. Violento. Então não aceitava nenhum palpite político
e recebia mal, de um modo geral, os políticos. Até com o governador ele brigou. Ele não tinha esse mínimo de savoir-faire que o sujeito que exerce um cargo desse, porque era um regime militar. Hoje ele não passaria um mês naquele cargo. Quando eu era senador, Bernardo Cabral, ministro da Justiça, o Collor, não nos esquecemos o nome dele, o Collor, pediu um nome para a Zona Franca. Bernardo, eu quero que você nomeie o homem da Zona Franca. Bernardo tomou um avião e veio aqui. Depois eu preciso de você. Digo, mas rapaz, fica feio eu renunciar ao mandato para ganhar menos na Zona Franca de Manaus. Mas tu é chabelião, deixa de besteira. Ele disse, tá certo, se eu não fosse, eu também não ia aceitar, que eu não ia deixar minha família passar privações. E fui assumir a Zona Franca de Manaus. Quando ele me levou ao presidente da República, eu disse, eu tenho carta branca, porque lá ninguém vai roubar, presidente. Eu não conhecia Collor. Ele disse, não, o senhor tem carta branca. E realmente assim foi no exército. Enquanto eu estive no exército do carro, chamei o Mário Antônio Suzman e criou um sistema de distribuição de cotas, que era uma imoralidade. O superintendente dava cota à vontade e amarrei. Deixávamos sempre cerca de 50 a 60 milhões de dólares como medida para atender emergências de alguma indústria ou de parte do comércio local. Graças a Deus, nunca mesmo, alguém chegou a nos oferecer propina. Salvo um caso. Houve um grande comerciante aqui de Manaus, já morreu num acidente lá no Hotel Tropical, que compareceu comigo com o gerente, muito arrogante, riquíssimo, né? Habituado a tratar com outras pessoas. E disse, senador, como me chamava, não era mais senador, eu preciso de mais 6 milhões de dólares. Tem uma chance de ouro de fazer em Miami, preciso de mais 6 milhões de dólares. Eu olhei a pauta, o senhor já recebeu sua cota toda. O senhor recebeu cerca de 8 milhões de dólares. Eu disse, não, mas eu preciso de mais 6. Digo, não tenho nada. Mas o senhor tem uma reserva de 50 milhões de dólares. Tem uma reserva de emergência. Não vou lhe dar. Aí ele se virou para o gerente e disse, sabe que eu quero conversar com o senador. A sala era grande, mais ou menos desse tamanho. O gerente se retirou calmamente. Quando a porta se fechou, nas costas dele, da dona Gislene, que ainda está lá na Soframa, eu olhei para ele e disse, se disser o que está pensando, vai sair daqui preso. Não se atreva. Você não sabe com o que está falando. Não, senador, me desculpe. Então saia. Foi a única vez, graças ao bom Deus, ao longo da minha vida pública, foi a única, não foi tentativa, foi pensamento de suborno que eu recebi na vida. Como é que está aos 81 anos em plena atividade ainda? Porque a gente está chegando no último bloco, eu queria falar um pouco da Manaus, de hoje, o seu sentimento que o senhor tem pela sua cidade, da sua família que teve vínculo sempre com o universo político, mas em atividade, o senhor está na Controladoria do Estado, me conte um pouco dessa sua garra de estar permanentemente em atividade. Eu estava começando a advogar que me aposentei do cartório. Cartório que me deu algumas economias, os poucos bens que eu tenho foram do meu cartório, graças a Deus. Pois bem, isso eu não digo para me gabar, não. Eu acho que ser honesto não é glória de ninguém, é um estilo de vida. Assim como é vestir roupa, não andar nu na rua, é ser honesto. Isso para mim é honestidade. Então eu estava em casa quando me aparece o presidente da Ordem dos Advogados. Aquele rapaz que morreu. Simonete. Simonete, muito meu amigo, muito amigo dos meus irmãos. Apareceu, Leopoldo, o Eduardo quer falar contigo. Ele quer te oferecer o cargo que o Mauro Campos exercia. Digo, mas rapaz, eu estou tão bem, tão tranquilo, fazendo o que eu gosto, quer ler à vontade. Disse, não, vamos lá, rapaz, não faça isso. Eu fui. Sempre gostei muito do pai do Eduardo.
O Eduardo me dava, mas me dava cavalheirescamente, não me dava muito. Aí o Eduardo me disse, eu preciso que você assuma a Secretaria de Controle Externo. Eu digo, não, controlaria não, a Secretaria. Se você transformar em Controladoria Geral do Estado, eu aceito. Mas quero indicar os 2 nomes. O Rulins, que tinha de ser a fera para dizer não, né? E o Mário Antônio, que é a cabeça extraordinária, pensante, um homem que escreve muito bem e que não tem sido injustiçado porque não tem uma coluna, não sei porquê. Com tanta gente que não sabe escrever, escrevendo. É notável isso. E aí ele disse, perfeitamente, o doutor Pacífico, que é uma cabeça, em 48 horas preparou a lei delegada. O Eduardo assinou e nós fomos nomeados. Sempre tivemos uma excelente relação com o governador e com o vice-governador Omar Aziz. Que, aliás, para mim, a ligação Omar e Eduardo é uma coisa impressionante. Veja você como é um mito essa história de posições ideológicas. O Eduardo é um homem, por natureza, até pelas suas origens, conservador. O Omar, das suas lutas estudantis, o Omar era um homem de esquerda. Deram-se muito bem e ambos estão realizando um excelente governo no Amazonas. Isso é uma coisa que todo mundo tem de reconhecer. Fizeram realmente um governo diferenciado. E não estou puxando saco, não. Você vê o Prosamin, não é só a Ponte, e outras realizações, principalmente agora, as escolas de tempo integral que o Omar está instalando. Isso é excelente. Pois bem, e aí eu fui bater na controladoria. E continuo até hoje. Creio que sempre a orientação foi a seguinte: vamos investigar os equívocos, chamar o secretário, conversar com ele em reserva e corrigir os equívocos. Porque senão nós teríamos fazer imprensa, fazer alarde, fazer escândalo, desmoralizar pessoas e atingir famílias. Isso eu não queria. Preferiria me demitir. E assim eu tenho procedido. Você não sabe quantos serviços a controladoria, não é o Leopoldo Pérez, tem prestado a esse Estado. Mas silenciosamente, sem alarde, sem escândalo, sem escarcéu. Doutor Leopoldo, Certo. A Dilma esteve aqui essa semana, Certo. deu o chamado presente ao aniversário da cidade de Manaus, 342 anos, com mais 50 anos. Certo. Mas não é só isso, porque na luta do tablet, Certo. nós tivemos aí algumas pequenas derrotas. Me parece que o Amazonas, a elite política, a elite comercial, intelectual, ela vai ter que ficar sempre de guarda, Claro. sempre Perfeito. pronta para defender os interesses do Estado, porque não é somente um decreto que vai dar condições. Ou garantir um monopólio. Disse, claro que não. A bancada terá sempre, o governo do Estado e a bancada terão sempre de travar essa luta. Você acha que está preparada essa nossa bancada de hoje, já que o senhor conviveu com ilustres parlamentares em décadas anteriores? A nossa elite intelectual, com raras exceções, não está, vamos dizer, aquém de um padrão mínimo exigido por uma luta nacional, considerando aí 513 deputados, o Amazonas tem 8, 81 senadores, o Amazonas tem 3. Será que nós temos hoje força política? Eu acho que nós temos uma chance. É estender tanto quanto possível essas vantagens a toda a Amazônia, porque aí nós poderíamos formar realmente uma bancada numerosa. Principalmente se o Estado do Pará for triplicado. Por quê? Só lá nós vamos ter mais 9 senadores. Com os atuais senadores: Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, Amapá e Pará, 3 vezes 6, 18, são 18 senadores. Se não dividir os estados agora com o plebiscito, né? Com plebiscito. Se nós tivermos mais 6, são 24 senadores. É uma força terrível, nada passará contra nós se essa bancada realmente se unir. Essa é a única chance. Não quero examinar pessoas. Perfeito.
Agora, números, sim. Leopoldo, Manaus de hoje, o que tem de bom, o que tem de ruim? Manaus de hoje é o seguinte, falta a alegria do passado. Manaus cresceu, Manaus inchou. A única coisa boa que aconteceu em Manaus ultimamente, na verdade, foram duas coisas. O trabalho que a Secretaria de Ação Social? Não, Cultural vem realizando, que é magnífico realmente, embora o Rogério esteja fazendo, a meu ver, isso eu já disse a ele, museus demais. Por exemplo, o Palácio da Justiça, isso eu disse ao Arnaldo, meu irmão, quando era presidente. Aquele prédio, o Arnoldo Pérez, deveria ser a sede, digamos, funcional do Poder Judiciário. Mas a sede histórica, que é o Palácio da Justiça, onde tem aquela estátua de Temis, deveria permanecer para abrigar o presidente, o vice-presidente e a Corregedoria de Justiça. Por quê? Porque era ali que aquilo é o símbolo da justiça no Amazonas. A justiça dos chamados Tribunal do Zar, Arthur Virgílio, Arnoldo Pérez, André Araújo, Armando Teixeira e tantos outros homens honrados que ali passaram, pobres, ganhando 3 mil reais por mês. Mas quando desciam a avenida, todos nós baixávamos a cabeça. O desembargador Arthur Virgílio, um homem sério. Vô, só para as pessoas saberem, vô do Arthur Neto. Avô do Arthur Neto. Eu estava fumando, garoto de 14 anos, puxando meu cigarrinho. Então, venha cá. Joga esse cigarro fora. Vou dizer, se não jogar, vou dizer a seu pai que você anda fumando. Aí eu joguei fora, pise no cigarro e bote no lixo. Você vê? E eu fiz com muita satisfação, não digo, mas com muito respeito. Por quê? Porque eram desembargadores. O tribunal tinha um carro oficial, que era o do presidente, mais nenhum. Quase todos moravam em casa alugada. Meu pai, já depois de aposentado, foi que comprou uma casa modesta no Joaquim Nabuco, onde morou, viveu e morreu a minha mãe. Essa mesma criatura que eu vi, que todos os domingos eu visito no cemitério. E minha mulher não se cansa de dizer, mas Leopoldo, ali só estão os ossos, ela está em outro mundo. Mas onde ela estiver, ela sabe que o filho dela nunca a esqueceu. Doutor Leopoldo Pérez Sobrinho, muito obrigado pela sua presença. Em nome da TV Cultura e do Governo do Estado, quero agradecer a mais um programa do Viva Memória, que procura resgatar a história através de pessoas acima de 70 anos de idade, de nossa cidade e de nosso estado. Até a próxima e muito obrigado.